Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e se você é novo por aqui, se inscreva, deixe um like, deixe um comentário. Tudo isso ajuda bastante no engajamento do canal. Como eu sempre digo, eu sempre conto com a colaboração de vocês, então se puderem dar uma forcinha, façam isso por favor. E depois de tudo isso, bora lá para o caso de hoje. No caso de hoje, eu quero começar falando de Dedra Lynn Means, que nasceu em 23 de julho de 1967 e era filha de Kendall e Elizabeth Means. Dedra tinha duas irmãs, uma mais nova e uma mais velha, com quem ela se dava muito bem. Durante o ensino médio, ela acabou conhecendo um rapaz que era o Thomas Lynn Hunt. Eles começaram a namorar, esse namoro foi sério desde o início, e assim que eles saíram do ensino médio, o Thomas pediu a Dedra em casamento e eles se casaram bem jovens. De acordo com as irmãs de Dedra, ela era uma pessoa muito compassiva e gentil, e ela sempre dizia que o maior sonho da vida dela era ter uma família, ter filhos, e aos 21 anos de idade ela realizou esse sonho. Em 9 de abril de 1989, ela deu as boas-vindas à sua primeira filha, Chelsea Marie Hunt. Chelsea era uma garotinha muito linda de cabelos escuros, era um bebê muito fofo, e um ano depois, em 12 de dezembro de 1990, a Dedra deu então as boas-vindas à sua segunda filha, que é Shalissa Nicole Hunt. As duas garotinhas eram muito parecidas, exceto pelo cabelo. Uma tinha um cabelo mais escuro, a outra era mais loirinha, mas elas estavam sempre juntas. Como elas tinham ali uma idade muito próxima, a Dedra sempre gostava de comprar roupas parecidas para elas e elas ficavam parecendo como que irmãs gêmeas, mas elas tinham personalidades muito diferentes. A Chelsea era mais aventureira, ela gostava de atividades ao ar livre, adorava futebol. Durante a infância, ela chegou a fazer parte do time de futebol infantil da escola. Já a Shalissa, por sua vez, ela era mais quieta, ela era mais na dela. Ela gostava de brincar de bonecas, de fazer penteados nessas bonecas, e ela era muito fofinha. Aos 3 anos, ela falava o tempo todo que quando ela crescesse, ela gostaria de ser mamãe, como a mãe dela, a Dedra. Todos os anos essas garotinhas se fantasiavam para a festa de Halloween e durante as férias elas tinham um compromisso certeiro que era ajudar a tia Tara, Tara era a irmã de Thomas, a plantar algumas flores. E elas ajudavam no plantio dessas flores e também ajudavam na colheita. Era muito fofinho, elas adoravam fazer essa atividade, elas sempre ficavam bastante ansiosas para essa época do ano e elas também eram bastante próximas da tia Tara. Entretanto, na vida nem tudo são flores, e quando a Chelsea tinha 5 anos e a Shalissa estava com 3 anos, os pais dela, a Dedra e o Thomas, decidiram que era a hora deles se separarem. Eles se casaram muito cedo, eles tiveram responsabilidade muito cedo. A Dedra, eu acho que ela não soube lidar muito bem com isso. E por volta dos 26 anos, ela decidiu que queria construir alguma coisa, ela gostaria de ter um emprego, ela gostaria de viver uma vida mais independente. Ela conversou com o Thomas, essa separação, até onde a gente sabe, ela foi ali de comum acordo entre os dois. O Thomas não queria se separar, mas ele concordou, ele sabia que a esposa não gostaria de estar mais ali. E além disso, eles tinham 2 garotinhas para cuidar, então eles decidiram que esse término seria tranquilo, eles continuariam conversando para que assim os dois pudessem resolver coisas em comuns das 2 garotinhas. Durante o divórcio ficou decidido que a custódia, a guarda das 2 meninas ficariam com Thomas e a Dedra iria então em busca de um emprego, de uma estabilidade. E além disso, ela receberia as garotinhas nos finais de semana, de 15 em 15 dias, para que elas pudessem passar um tempo juntas. Tara, a irmã de Thomas, conta que foi um momento difícil para ele, porque ele trabalhava fora e agora ele teria que educar aquelas 2 garotinhas. Então ele aprendeu várias coisas, como cozinhar os pratos preferidos delas e também fazer penteados, que era uma coisa que a Shalissa adorava. Aos 29 anos, Dedra conheceu alguém. Ela até ligou para a irmã e disse que ela havia conhecido um rapaz, que ele era muito interessante
e que ela gostaria de agora construir alguma coisa com esse rapaz. O nome dele era Randy Gerald Duke, que nasceu em 15 de janeiro de 1958 em Chicago, Illinois. Ele era cerca de 10 anos mais velho que a Dedra, e ele também já havia se casado e tinha um filho chamado Mark Anthony Duke, que nasceu em 1980. Então, ambos tinham filhos de um casamento antigo, então eles tinham histórias e, coisas em comuns. Eles estavam ali se conhecendo. A irmã de Dedra, quando conheceu o Randy, ela disse que ele era uma pessoa apaixonante, ele era muito engraçado, ele era divertido, ele era brincalhão. Ela teve a oportunidade de conhecê-lo no momento em que ele também estava conhecendo aquelas duas garotinhas que eram a filha de Dedra, e ele parecia ser muito gentil com elas, as tratar muito bem, não só as meninas, assim como a Dedra. Então é lógico que ela acabou dizendo que aquele relacionamento estava aprovado e que a Dedra deveria seguir em frente. O Randy, quando ele conheceu a Dedra, ele contou então sobre a questão da separação e contou que a custódia do filho dele, do Mark, ficou com a mãe na época, mas ela não tinha uma boa condição de vida. O que se sabe é que quando ele se separou, esse garotinho tinha 10 anos, então a mãe dele morava numa casa muito ruim, ela mal tinha condições de colocar comida na mesa, então esse garotinho passou por bastante necessidade. E aí ele contou que aos 14 anos o Mark pediu para ir morar com o pai, e eles moravam agora numa bela casa. Era uma casa bem grande, tinha 2 andares, tinham 4 quartos, então era uma casa que poderia caber todo mundo, e ele convidou a Dedra então para que pudesse morar com ele. E sim, ela acabou aceitando esse convite. Randy tinha 2 empregos, ele trabalhava como encanador e ele também era um funcionário da Comissão de Controle de Bebidas Alcoólicas do Alabama. Os vizinhos falavam que Randy era bastante ocupado, ele tinha 2 empregos, ou seja, todas aquelas funções ocupava bastante o tempo dele, e o que eles sabiam é que ele tinha uma vida estável, que morava ali junto com o filho dele. O filho dele tinha alguns problemas, coisas de adolescente, nada que as pessoas falassem que fosse fora da caixinha. Era bem comum, a gente sabe como os adolescentes são. Em 1997, quando Randy e Dedra foram morar juntos, eles estabeleceram uma nova dinâmica, moravam os 3 na casa e cada 15 dias essas 2 garotinhas iam passar um tempo com eles. Eles eram bastante ativos, eles saíam juntos, eles se divertiam bastante. As garotinhas contavam ao pai e também à tia Tara que elas adoravam a companhia do Randy porque ele era muito divertido, e elas também falavam como era a relação delas com o próprio Mark, que era o filho do Randy. Elas adoravam o Mark muitas vezes levava essas meninas no parque, ele gostava de estar na companhia delas, então não era algo que as pessoas viam que ele estava fazendo um sacrifício ou que ele estava fazendo porque os pais estavam pedindo. A Chelsea, em particular, ela adorava o Mark porque ele ficava jogando com ela, ensinando passos de futebol diferente. Então, quem via de fora aquela família parecia realmente uma união perfeita. Em 1997, o Randy pediu a Dedra em casamento, então ela estava muito animada. Ela estava pensando no local em que eles iriam se casar, o vestido que ela iria usar. Nessa época ela estava com 29 anos, ele estava com 39, e as meninas, a Chelsea, ela estava com 8 anos e a Shalissa estava com 7. Então, o que acontece? Na sexta-feira, 21 de março de 1997, seria um final de semana do feriado de Páscoa. A Shalissa, ela iria participar de um concurso de beleza na sexta-feira à noite. Então ela foi lá, ela desfilou, ela ficou em 3º lugar, ela ficou muito feliz com a colocação dela. E ela disse para a mãe, assim que terminou ali, que ela havia gostado muito e que ela gostaria de participar desse tipo de concurso mais vezes. É claro que a mãe, o pai, as tias que estavam ali ficaram muito encantados, eles também estavam muito felizes por ver o quanto ela estava radiante. Depois disso, ela foi para casa, ela trocou de roupa e o Thomas então a levou para casa da mãe, pois nesse final de semana elas deveriam ficar com a mãe. Thomas se lembra que ele deu um abraço e um beijo nas suas 2 pequenas filhas, ele se despediu, seria como uma sexta-feira comum em que elas iriam para a casa da mãe. Ele não pensou nada com relação a isso,
mas no dia 23 de março, no domingo, por volta das 20h40, houve um telefonema para o 911 da cidade. E era um jovem dizendo que ele havia visto uma coisa horrível e que haviam matado a família dele. Imediatamente, vários policiais e viaturas foram para o endereço que aquela pessoa havia dado. E quando eles chegaram lá, eles encontraram um jovem no jardim da casa. Ele parecia perturbado, meio que desorientado, sem saber o que fazer. Ele estava chorando, desesperado. Ele disse que não sabia exatamente o que aconteceu. E aí esses policiais acolheram esse rapaz, ele estava muito triste, muito desesperado com toda aquela situação, então eles o colocaram sob custódia, até porque eles não sabiam se esse rapaz também poderia estar em perigo. Os policiais, primeiros que chegaram ali, começaram a entrar por aquela casa e quando eles entraram, logo de cara, eles acenderam a luz, eles viram que havia um homem próximo à lareira. Ele estava todo ferido, parecia estar ferido com golpes de faca e também por disparos de arma. Eles viram que havia um rastro de sangue pela casa, então eles começaram a seguir aquele rastro. Foi quando então eles chegaram no quarto principal que tinha um banheiro. Quando eles olharam para aquela porta do banheiro, estava fechada, mas havia um painel ali que havia sido arrancado. Então eles pensaram se alguém não havia se trancado ali dentro. E quando eles abriram a porta, eles viram a pior cena que eles já poderiam ter visto em sua vida. A Dedra, ela estava deitada no chão, ela também parecia ter recebido disparos de arma. E quando eles olharam de lado na banheira, estava uma pequena garotinha e era a Chalissa. E tudo indicava que alguém havia cortado a garganta dessa menina. Os policiais ficaram arrasados com aquilo. Era uma garotinha muito pequena, mas eles ainda não deveriam olhar o resto da casa, até porque eles não sabiam se a pessoa que fez aquilo poderia estar ali ou não. Foi quando então eles chegaram num quarto e eles acharam então a outra garotinha, que é a Chelsea. Parecia que ela havia lutado muito pela sua vida, era como se ela tivesse tentado se defender de alguma forma. Eles puderam observar que ela tinha vários ferimentos de defesa, mas infelizmente ela não foi páreo para a pessoa que fez aquilo e ela também havia perdido a sua vida. Alguém também havia cortado a garganta dessa outra garota. Inicialmente, os policiais pensaram que aquele crime foi passional, era de alguém que conhecia aquelas vítimas, pelo teor, pela forma como elas perderam a vida, mas em outro quarto eles viram que estava todo pichado e parecia um símbolo de gangue. Ali na região havia algumas gangues, às vezes eles faziam algumas coisas horrorosas, principalmente com alguém ou com algum desafeto, então eles pensaram se aquela família não tinha um desafeto com alguém, se de repente eles não entraram ali e fizeram tudo aquilo, poderia parecer algo de uma gangue, uma vez que eles gostam de fazer crimes bastante hediondos, que é para que as pessoas tenham medo deles. Então é claro que eles deveriam investigar. Mas ao mesmo tempo, por volta das 9 horas da noite, um carro chegou ali correndo, um homem saltou e foi em direção àquela casa e ele queria saber o que havia acontecido. Quando ele se apresentou, era o Thomas, era o pai das meninas. Ele disse que ele era o pai delas, que ele estava procurando por elas, porque o combinado era que a Dedra, né, levasse essas garotinhas por volta das 6 horas da noite para casa. Então já era muito tarde, aquelas meninas deveriam estar na cama e ele foi até lá para ver o que havia acontecido. Foi quando então o detetive teve a difícil tarefa de dizer para esse pai que infelizmente as filhas dele estavam sem vida. Não sei o que vocês pensam quando ouvem uma história como essa, mas eu fico tentando imaginar, né, o que passa na cabeça dessas pessoas que recebem uma notícia como essa. Os detetives contam que o pai ele ficou desesperado, era possível ver o horror nos olhos daquele homem, mas ao mesmo tempo também ele era uma pessoa suspeita. Pois à medida que ele começou a falar ali, ele disse que ele era o ex-marido, os detetives pensaram se de repente ele não tinha ficado bravo com alguma coisa ou devia ter ficado enciumado e deveria, né, de alguma forma ter feito aquilo com aquelas pessoas. Ele foi levado para a delegacia, pois os policiais queriam então fazer um interrogatório com ele. Entretanto, durante esse interrogatório, o Thomas ele foi muito sincero.
E ele até contou que sim, ele ainda gostava muito da Dedra, ele não gostaria de ter se separado dela, mas ele entendia que as coisas tinham que ser assim, ele estava levando a sua vida e estava cuidando das meninas da melhor forma possível, e ele jamais seria alguém capaz de feri-la, de ferir o parceiro dela novo agora, muito menos fazer alguma coisa de mal com as filhas dele, que eram as pessoas que ele mais amava no mundo. Lembre-se que o Mark, o filho do Randy, ele estava com a polícia, ele havia sido levado sob custódia e os policiais foram então falar com ele. Ele disse que ele passou o final de semana todo na casa de um amigo, que era um Mike Ellison, de 16 anos. Ele havia passado o final de semana lá porque eles haviam combinado de fazer algumas atividades e no domingo à noite, então, ele retornou para casa e assim que ele abriu a porta, ele se deparou com aquela cena. Ele conta que não sabe exatamente o que a família fez no final de semana, mas pelo horário que ele chegou, ele esperava que a família estivesse na sala vendo TV e o que ele viu foi uma cena horrorosa. Enquanto isso, os legistas estavam na cena e eles puderam observar que tanto o Randy quanto a Dedra, eles levaram disparos de arma, mas as duas garotinhas, elas foram feridas com uma faca que provavelmente estava na casa, que era uma faca de cozinha. O que eles perceberam também que além do Randy ter levado o disparo de arma, alguém usou uma faca para feri-lo várias vezes. E a pessoa fez isso com tanta raiva, mas com tanta raiva, que o cabo dessa faca acabou saindo. Os policiais, quando tiveram acesso a essa informação, eles também ficaram sabendo que aquelas pessoas haviam perdido a vida há pelo menos há mais de 36 horas, então eles queriam saber mais do Mark, queriam saber mais o que ele fez no final de semana. Então ele contou que não só esteve com o Mike, mas também esteve com dois amigos, que eram o Brandon Sarah, de 19 anos, e o David Abate, de 16 anos. Então ele começou a contar a dinâmica dele do final de semana. Ele contou que eles ajudaram a derrubar um celeiro na casa do Mike. Depois disso, na parte da noite, eles foram no cinema. Então ele tinha até o canhoto, né, do ingresso que ele entrou naquele cinema. Então tinha como provar que ele estava ali naquele ambiente. Todos os outros garotos foram imediatamente também chamados até a delegacia. Os policiais queriam saber a versão deles para ver se batia, então eles conversaram com todos esses rapazes e na delegacia 2 desses amigos do Mark até chegaram a consolar a irmã, né, da Dedra, dizendo para ela que todos eles ajudariam, que iria ficar tudo bem e que a polícia iria encontrar o responsável por tudo aquilo. É claro que a irmã da Dedra, ela se sentiu confortável naquele momento, aqueles jovens estavam ajudando de certa forma. Ela estava sendo muito difícil para ela estava sem entender como aquilo poderia acontecer. Era muito trágico, envolvia 2 crianças inocentes, era muita maldade e claro, todos ali pareciam horrorizados. Esse caso abalou a toda a comunidade, também os vizinhos da família. Eles começaram a dizer, né, o que eles achavam sobre aquilo. Tinha ali vários jornalistas que tinham ido e queriam cobrir aquele caso. E os vizinhos diziam que não sabiam por que aquilo aconteceu. Eles conheciam o Randy há muito tempo, ele era um cara bom. Eles não acreditavam que ele poderia estar envolvido com alguma gangue ou que alguém tinha alguma coisa contra eles. Entretanto, o irmão de Randy tinha uma teoria. Ele contou que o irmão dele não era somente um encanador, mas ele também era um policial disfarçado. E isso era verdade. O irmão dele chegou a trabalhar várias vezes em busca de pessoas que tinham algum envolvimento com ilícitos. Geralmente ele ia até os locais, ele se fingia ser outra pessoa, ele tentava descobrir quem eram as pessoas que traficavam, que vendiam para menores, e depois ele denunciava essas pessoas. E ele até chegou a ir em várias audiências, então nessas audiências, os criminosos que ele havia delatado ouvia, sabia quem era ele, qual era o nome verdadeiro dele. Então vai que algum desses criminosos em algum momento ficou com raiva do Randy e resolveu se vingar. Até porque havia também aquela teoria das gangues, então pode ser que alguma dessas gangues teve ali algum dos seus indivíduos envolvidos em algum caso que o Randy investigou e eles iam, né, poderiam ter ido até a casa e ter feito aquilo com a família. A polícia começou a investigar esse fato, começou a investigar os casos em que o Randy
havia trabalhado, mas o que eles perceberam é que nenhum desses casos era de grande magnitude, nenhum deles envolvia indivíduo de uma grande gangue, alguém que poderia vingar daquela forma. Além disso, quando eles viram, ali todos os símbolos que foi deixado no quarto da casa da família, que poderia delatar alguma gangue, eles não conseguiram fazer conexão com nenhuma das gangues que eles conheciam. Entretanto, com tanta especulação em volta do caso e os policiais se sentindo pressionados para resolver aquilo, eles obtiveram uma informação. Um vizinho da família disse que aquela história da gangue poderia fazer um sentido e ele tinha alguma desconfiança com relação ao Mark Duke, que era o filho do Randy. Ele contou que o Mark sempre foi um garoto problemático, ele era um adolescente que tinha dado bastante trabalho e ele, sabia algumas histórias da família. Ele contou que o Mark se ressentia com o pai porque o pai o havia deixado com a mãe, então ele havia passado muita necessidade quando ele morou com a mãe e ele achava que o pai tinha culpa por não ir buscá-lo, por não levá-lo para morar com o Randy. Então o Mark, vai que de repente ele tinha pegado todo esse ressentimento e tinha ficado com bastante raiva do Randy e tinha feito tudo aquilo. Mas por que ele tiraria a vida das duas garotinhas que todo mundo sabia que ele gostava bastante e com quem ele era bastante cuidadoso? Nesse ponto, os policiais não acreditavam que o Mark poderia estar envolvido com o que ocorreu, muito menos os amigos dele, porque eles conversaram com todos esses garotos, eles tinham um álibi, então os policiais sabiam onde eles estiveram, então para eles não fazia muito sentido naquele momento e eles teriam que esperar alguns exames da autópsia, alguns exames de DNA, porém, quase que ao mesmo tempo houve um telefonema para a polícia, que era de um homem que se identificou, e ele disse que ele tinha uma sobrinha que havia contado para ele que uma amiga dessa sobrinha havia dito a ela que achava que quem havia feito aquilo com a família Duke Hunt era o namorado que essa garota tinha. Então parece confuso, era amiga da sobrinha dele. Esse homem, ele foi chamado até a delegacia, ele falou quem era a sobrinha foi chamada e ela contou que essa amiga tinha o nome de Sarah. Imediatamente eles foram até essa Sarah e queria saber informações dela. Quando eles falaram com ela disse que sim, que ela havia dito isso e que ela desconfiava que fosse o namorado dela. E quando ela disse o nome do namorado dela, nada mais, nada menos, era que o Mark Duke. Ela contou que na noite que provavelmente tudo aquilo aconteceu no sábado à noite, ela se encontrou com o Mark, ele estava com vários ferimentos no braço. Ela perguntou para ele o que era aquilo e ele disse: isso aqui é um incidente que aconteceu depois de eu matar toda a minha família. Os investigadores naquele ponto não tinham nada para chamar o Mark novamente para interrogá-lo, mas aí eles sugeriram a Sarah, que era uma garota de 14 anos, ela era quase que uma criança, a usar uma escuta e tentar uma confissão. Ela não conseguiu isso do Mark, ele não quis mais falar sobre isso. Quando ela tentou perguntar alguma coisa, ele sempre desconversava, mas ela acabou chamando outros dois amigos do Mark, que eram o Mike e o David, que estiveram com o Mark no final de semana, e quando ela questionaram eles com relação a isso, eles começaram a falar. Eles disseram que eles não tinham nada a ver com o que aconteceu, mas que eles sabiam que era um Mark e que o Brandon também poderia estar envolvido. Essa escuta era tudo que a polícia tinha para poder chamar esses rapazes e falar para eles: olha, aconteceu isso daqui, tem essa escuta, tem dois amigos que praticamente confessaram para uma outra pessoa que vocês estão envolvidos no que aconteceu na casa da família. Brandon, ao ser questionado pelos policiais, inicialmente ele disse que não tinha nada a ver com o que aconteceu com aquelas pessoas, mas então os policiais mostraram para ele aquela gravação e ele decidiu fazer uma confissão. Brandon contou que todos haviam combinado de passar o final de semana na casa do Mike porque eles iriam derrubar um celeiro. Mas no sábado, o Mark ele foi até a casa do Randy porque eles haviam combinado de à noite ir até uma festa. Então ele queria pegar a caminhonete do Randy emprestado. Só que quando ele falou com o pai que queria essa caminhonete, o Randy disse que não emprestaria, até porque ele iria para uma festa, ele iria beber, ele não achava que aquilo era seguro e disse que não.
O Brandon conta que o Mark ficou muito bravo com aquela situação. Ele estava ressentido também por outras coisas que o pai não deixava ele fazer, que sempre negava ele, e ele contou: ele me paga, ele vai ver o que vai acontecer. Eles voltaram para onde eles tinham que derrubar aquele celeiro, mas ele contou que durante todo o sábado o Mark ele ficou falando como ele gostaria de tirar a vida do pai dele. E o Brandon até perguntou para ele: mas olha aqui, você vai fazer isso? E as outras pessoas que estão na casa, né? Tem as duas garotinhas, tem a Dedra. Ele disse: não importa, eu não posso deixar testemunhas e quem estiver por perto, infelizmente eu vou ter que eliminar. O Brandon contou então que o Mike acabou fornecendo 2 armas para eles e da noite do sábado eles acabaram indo até a casa da família. O Mike e o Dade ficaram dentro do carro e o Brandon e o Mark entraram. Quando eles entraram, o Mark foi diretamente até o pai dele, que estava próximo à lareira, e apontou uma das armas. Ele conta que o Randy pediu para ele ter calma, para ele não fazer nada errado, que eles poderiam conversar, que eles poderiam se entender de alguma forma. Mas foi então que o Mark disse para o pai dele que era tarde demais e ele acabou fazendo um disparo. Mas não foi um disparo fatal, o Randy tentou reagir, o Mark deu outro disparo e depois disso que o pai dele ficou ali ainda vivo no chão, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e a gente sabe o que ele fez. A Dedra, ela estava ali na sala, no sofá, ela ficou meio que paralisada enquanto tudo aquilo estava acontecendo. As 2 garotinhas estavam na mesa de centro, colorindo um desenho com giz de cera. E o Brandon conta que quando o Mark foi até a cozinha pegar a faca, a Dedra então quis fugir. Mas o combinado entre eles era que o Brandon cuidaria da Dedra. Então ele fez um disparo contra ela, mas não foi fatal, ela conseguiu ainda agarrar uma das garotinhas e sair correndo, por isso que havia aquele rastro de sangue pela casa. Gente, eu nem consigo imaginar a força que essa mulher teve. Tudo indica que ela levou um disparo que atingiu aqui a região do maxilar e da boca. Tanto é que os legistas encontraram alguns dentes dela perdidos, né, deixados ali no sofá. Ela ainda conseguiu pegar a Chalissa e ir para o banheiro do quarto do casal. Ela se trancou lá, tudo indica que ela fez muita força para segurar aquela porta para que esses rapazes não entrassem, mas infelizmente eles conseguiram quebrar um painel e destrancar essa porta, entrar. Assim que entrou o Mark, segundo o Brandon, foi ele que atirou contra a Dedra. Só que o que acontece? Eles haviam disparado aquelas armas, não tinham muitas balas, então acabou a munição, então eles pensaram: bom, tem as 2 garotinhas. A Chalissa, ela tava ali naquele banheiro. Ela viu a mãe dela perder a vida. Foi quando então, né, eles já tinham usado uma faca. Então eles usaram essa faca contra essa garotinha. E depois, então, o Mark foi atrás da Chalissa. O Brandon conta que ela foi muito valente. Ela estava debaixo da cama. O Mark arrastou ela. Ela começou a dar chutes e pontapés nesse rapaz. Mas, infelizmente, ela tinha apenas 8 anos. Não tinha como ela lutar com ele. E ele tirou a vida dela também com uma faca. E é aí que esse crime fica ainda mais chocante, porque o Brandon, ele contou toda essa história, ele contou com uma riqueza de detalhes, ele estava ali tão calmo, tão sereno, era como se ele estivesse contando uma história feliz para uns amigos numa mesa de um bar. Não dá para entender muito bem o que se passou na cabeça desse rapaz, porque vamos lá, o Mark, ele tinha ali ressentimento com relação ao pai dele, o pai dele já havia discordado dele várias vezes, não sei porque ele achou que tinha o direito de se vingar de alguma forma. O que o pai dele estava fazendo era tentar educá-lo, mas acho que ele não entendia muito bem isso. Mas o Brandon, por que ele fez aquilo? Ele não tinha nenhum motivo aparente que ele pudesse ter alguma coisa contra aquela família. Quando ele foi questionado com relação a isso, ele disse que não tinha motivos reais, que ele fez porque o Mark havia pedido. Eles contaram que quando eles saíram da casa, eles saíram correndo ali em direção a uma mata que tinha em volta. Então eles acabaram adquirindo alguns ferimentos nos braços de arranhões de galhos de árvore. Eles tentaram, lavar aquelas armas, eles jogaram ali no fundo daquele rio e as facas eles jogaram fora num bueiro. E o Brandon disse exatamente onde era esse bueiro. Os policiais foram até lá, encontraram essas facas, ainda estavam sujas e agora eles teriam então
algo a que examinar. Uma coisa que me deixou muito horrorizada é que os policiais contam que o Brandon disse ainda que depois que eles fizeram tudo isso, eles se limparam, eles se banharam, eles saíram. Ou seja, eles foram para um bar, eles jogaram boliche, eles se divertiram, eles foram até o cinema sim, mas eles assistiram apenas meia hora daquele filme. Eles foram até lá justamente porque eles queriam ter uma prova que eles não estavam ali na casa da família. Então assim, eles seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. E só para completar a história, o Brandon conta que no domingo de manhã o Mark voltou na casa onde a família dele estava ali, toda sem vida já. Ele bagunçou a casa toda, jogou várias roupas no chão, que é meio que querendo simular um roubo. E além disso, foi no domingo de manhã que ele fez alguns desenhos de símbolos de gangues, porque ele queria meio que desviar o foco dele. O Mark, por sua vez, quando ele foi interrogado, não há nenhuma novidade nisso. Ele disse que não sabia de nada, que não ia falar nada. Mas diante daquela confissão do Brandon, diante de todos os detalhes, os policiais sabiam que ele era o responsável por aquilo e ele e o Brandon foram detidos sem a possibilidade de fiança. O David e o Mike, que foram os rapazes que os levaram até a casa, também foram detidos, mas foi dada a eles a possibilidade de uma fiança, que era bem cara. Se eu não me engano, os pais não tinham dinheiro para pagar, porque era mais de 1 milhão. Então, todos eles iriam responder pelos crimes correspondentes. O Mark e o Brandon, eles iriam responder por tirar a vida daquelas famílias, e o David e o Mike, eles iriam responder por ajuda, por cumplicidade, por ter auxiliado aquelas pessoas em executar aquele crime tão hediondo. O julgamento ocorreu em março de 1998. O Mike e o David, que foram, os rapazes que eu acabei de citar para vocês, que levaram os rapazes até a casa da família, eles pegaram uma pena menor pelo fato deles terem agido apenas como cúmplices. Os policiais não conseguiram encontrar DNA deles na casa, nem nas facas que foram usadas, e eles pegaram 16 anos de prisão. Brandon, ele tinha 19, 20 anos na época, então ele não era mais um adolescente, ele responderia como um adulto naquela situação. Os advogados dele tentaram dizer que ele tinha um QI abaixo da média, o que realmente era verdade, e que ele era uma pessoa muito facilmente sugestionável, e que ele só fez aquilo porque o Mark pediu, e de certa forma o Brandon queria agradar o amigo. Mas não teve jeito, e é claro que ele acabou pegando uma pena bem grave, que é a condenação para perder a própria vida dele. O Mark, por sua vez, ele tinha 16 anos, ele queria tentar fugir de uma pena mais rigorosa, como a pena do Brandon. Então, durante o julgamento, ele tentou dizer que ele fez aquilo, tinha ali a questão do DNA dele em toda a cena e também nas armas, que eram as facas que foram encontradas no bueiro. Mas é claro, foram levadas testemunhas, inclusive uma ex-namorada do Randy, que era, de certa forma, amiga do Mark, que disse que o Randy era uma pessoa que tinha um vício em álcool, que ele era uma pessoa complicada, que ela já havia visto, várias vezes punir o Mark. Mas as pessoas, os jurados, todo mundo que estava ali, via aquilo mais como uma questão, como o pai mesmo tentando educar o filho. E mesmo que ele tivesse feito alguma coisa como essa, de puni-lo, de não deixá-lo fazer alguma coisa, nada disso justificava o Mark tirar a vida do Randy, muito menos das outras pessoas que se encontravam na casa naquele dia. Então não teve jeito, o jurado realmente considerou o Mark culpado, tinha muitas coisas ali que pesavam contra ele, mas como ele tinha 16 anos, ele não teria direito à capital e ele acabou pegando pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Só para vocês terem uma ideia, o Brandon, ele teve ali a sua pena executada realmente em maio de 2019, ou seja, muitos anos depois do que esse crime aconteceu. A Tara e o Thomas, eles estiveram durante essa execução e no final eles contaram que eles esperaram muito tempo por aquele momento e que só agora eles poderiam ter paz, porque eles ficavam revoltados que ele ainda estava respirando
E mesmo eles sabendo, né, que eles perderam. A Tara perdeu as suas sobrinhas, o Thomas perdeu as suas filhas. E era muito difícil conviver com aquilo. E eles, inclusive, falaram quanto demora, né? Quando a pessoa ela é sentenciada a uma pena capital, ela ainda pode recorrer várias vezes. Então, durante todos esses anos, esse Brandon, ele teve a possibilidade de recorrer. Mas é claro, né? Ele perdeu em várias instâncias e ele foi sim ali, né? Ele teve a sua vida retirada pelo ato que ele cometeu há 20 e tantos anos atrás. Já o Mark Duke, hoje ele tem 40 anos, ele está na prisão. Mas lembre que ele tinha 16 anos quando aquele crime aconteceu e alguns juristas dizem que, de acordo com algumas leis, de algumas coisas que estão caminhando, ele ainda pode sim ter a possibilidade de sair da prisão em algum momento, e isso é bastante trágico porque, do meu ponto de vista, ele deveria ficar na prisão para sempre. Ou, né, infelizmente, como ele tinha 16 anos, ele não pegaria a pena capital. O que é bem trágico, mas é bem complicado para essas famílias, para o Thomas, para a Tara, de repente ver em algum momento ele saindo da prisão. Sei lá qual deve ser o sentimento dessas famílias, mas deve ser algo horrível. Essas garotinhas, elas receberam a homenagem da escola em que elas estudavam. É muito triste saber o que aconteceu com elas. Elas estavam ali no dia errado. Era um final de semana que elas tinham que passar com a mãe. Se de repente não fosse o final de semana que elas estavam ali, elas não teriam suas vidas retiradas. Mas a gente sabe que o Mark, ele estava determinado. E mesmo que ele gostasse muito dessas garotas, ele tiraria a vida delas porque elas seriam uma testemunha. Então ele se sentiu sem opção naquele momento e ele fez isso com elas. A Dedra, ela estava muito feliz na época, todas as pessoas contam o quanto ela estava radiante, ela estava planejando toda a questão do casamento, que era algo que ela estava se dedicando bastante, e infelizmente esse dia do casamento da Dedra com o Randy não chegou. Mas me contem aqui o que vocês acharam dessa história. É bem triste o que aconteceu com toda essa família. Mas deixa aqui a opinião de vocês, eu sempre gosto de saber. Gostaria de pedir desculpas, eu sei que vocês reclamam muito com relação ao áudio aqui dos vídeos do canal. Mas, infelizmente, é uma coisa bem complicada de lidar. Eu gravo, tem todo o barulho da rua, tem outros barulhos secundários. Às vezes, na edição, alguma coisa acaba escapulindo aqui e ali. Não tenho tanta experiência com isso, então eu peço que vocês tenham paciência. Eu agradeço a companhia de vocês, agradeço pelo fato de vocês tirarem um tempinho, deixarem um comentário. Isso ajuda bastante. E, claro, né, eu sempre vou contar com a colaboração de vocês. Espero vocês aqui toda semana. Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana e até a semana que vem.